Olá, meu nome é Tuane e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para você. Talvez você esteja orando e não esteja vendo a resposta. Talvez você tenha chorado em silêncio e se perguntado: Deus, por que comigo? Deus, por que esse cenário não muda? Mas deixa eu te dizer algo. A oração que move o coração de Deus, a oração que quebranta o coração de Deus, a oração que toca os céus, não é a oração mais bonita. É a oração mais sincera. Não é aquela oração mais perfeita. É a oração mais honesta. Não é a oração ensaiada. É aquela oração que nasce da sua alma. Na Bíblia conta a história de Ana, mãe de Samuel. E a história de Ana, ela nos ensina muito sobre isso. Lá na Bíblia fala que Ana, ela foi uma mulher que ela não tinha nada nas mãos, mas ela tinha tudo no coração. E Ana, ela fez uma oração, e essa oração de Ana, ela tocou os céus. Ana, ela foi uma mulher que viveu incompreendida, ela era incompreendida, ela era humilhada, ela era injustiçada, ela era ignorada. A Bíblia conta ainda que Ana, né, ela era mulher de Eucana. Naquela época era comum o homem ter mais de uma mulher. Ana era uma dessas mulheres dele e Penina também era uma mulher de Eucana. Então, Eucana ele tinha Ana e Penina como mulheres. E Penina, ela deu a Eucana vários filhos, ela gerou vários filhos. Ana, ela não podia gerar nenhum. Ela não conseguia dar para o marido dela um filho. E por esse motivo, Penina, que era a que podia dar filhos para Eucana, Penina provocava ali continuamente Ana. Né? Era o tempo inteiro Penina provocando Ana. Mas Ana, ela não revidava aquilo. Ana, ela não ia lá e brigava com Penina, ela não ia lá e esbravejava, ela não revidava aquela situação. Muito pelo contrário. Ana, ela sentia uma dor profunda por aquilo. Ela era humilhada, né? Naquela época, não poder ser mãe era humilhante. Então, Ana, ela era humilhada, às vezes ignorada pelo esposo, mas Ana, ao invés de revidar, de brigar, de questionar, de esbravejar, Ana, ela pegava aquela dor, né, a mais íntima dor do coração dela e colocava no lugar certo. Ela levava a sua dor no altar. Era ali que ela derramava a sua dor. Ela colocava a sua dor aos pés da cruz. Porque eu costumo dizer que existem dores, e a história de Ana nos ensina sobre isso, que existem dores que essas dores já não cabem mais em pessoas, nas pessoas, dentro das pessoas. E essas dores, elas são derramadas, né? Elas são derramadas através de lágrimas, elas são derramadas e elas precisam ser derramadas ali no altar de Jesus. Talvez hoje você esteja passando por uma dor, talvez não igual a Diana, mas uma dor semelhante, uma dor que já não cabe mais dentro de você. Mas eu te digo, existe o lugar certo de você depositar sua dor. Existe o lugar certo de você derramar o seu coração. A Bíblia ainda diz que quando Ana orava, ela não emitia som nenhum, da boca dela não saía som nenhum. Somente os lábios dela se moviam. Às vezes, a sua dor é tão grande, né? Às vezes a gente passa por dores tão grandes que nossos lábios já não conseguem mais dizer. Somente lágrimas escorrem. Somente nossos olhos traduzem essa dor através de lágrimas que são derramadas. E a Bíblia, né, continua lhe dizendo que quando Ana movia os lábios, chegou a ponto de um sacerdote olhar para ela e dizer: olha, essa mulher, ela está embriagada. Isso, gente, é profundo. Isso é muito profundo, porque quando você ora com a sua alma, quando você derrama o seu coração, até quem está perto de você não entende. Mas Deus, ele entende. Deus, ele entende seu coração. E
no decorrer da história, chega um momento e esse momento, quando eu li essa parte na Bíblia, esse momento ele falou muito ao meu coração, ele tocou profundamente meu coração, e eu acredito que vai tocar seu coração também, porque eu sou mãe, talvez você que esteja aí me ouvindo também seja mãe ou pai, talvez ainda não seja, mas está esperando esse milagre na sua vida de ser mãe, de ser pai. E quando a gente que tem o desejo de ser mãe ou que já é mãe, que já é pai, toca nos filhos da gente algo dentro da gente, né? Existe algo que mexe muito com a gente quando se toca nos filhos de uma mãe e de um pai. E essa parte da Bíblia, ela me tocou profundamente justamente por causa disso. Sei que vai tocar você também. Porque Ana, no momento de mais dor, onde o seu coração mais doía, onde o que ela mais desejava era ser mãe, ela olha para os céus e diz, gente, isso é muito profundo. Ana diz, Senhor Deus, meu Senhor, se me deres um filho, eu o devolverei a ti. Nossa, essa parte, ela fala tão profundamente ao meu coração, porque as pessoas costumam dizer, e eu acredito, que o amor de uma mãe e de um pai é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. E eu acredito nisso. E Ana, ali na sua mais profunda dor, ela fala com Deus, que se Deus der para ela um filho, ela devolve ele para Deus. Então eu não consigo nem mensurar a dor que ela estava sentindo naquele momento, de não poder gerar um filho, de não poder ter o que ela mais queria, né, em seus braços. E Deus, ele responde a orações sinceras. Ele responde a orações que nem a de Ana, que são orações que passam de exigência à entrega. E foi justamente isso que Ana fez. Ana deixou de exigir e passou a entregar. A oração de Ana, ela não foi um pedido. A oração de Ana, ela foi um sacrifício emocional. Ana estava ali naquele momento se sacrificando, abrindo mão de tudo o que ela mais queria, de tudo o que ela mais desejava. Ana estava abrindo mão. E a Bíblia, ela continua dizendo, né, que depois de orar, que depois que Ana orou ali no templo, ela não ficou frustrada. A Bíblia fala que Ana seguiu seu caminho e o seu rosto já não era mais triste. E o mais interessante é que Ana, depois que ela orou, ela não estava grávida. Ela ainda não estava grávida. Ela ainda não tinha certeza do milagre. Ela não sabia de nada ainda que ia acontecer na vida dela. Ela não sabia que Deus proporcionaria aquele desejo do coração dela. Mas Ana, mesmo sem saber de nada, Ana sentiu paz. E a paz que Ana sentiu, só sente quem ora até tocar o coração de Deus. E para finalizar essa parte da história de Ana, lá em Samuel, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: E o Senhor Deus lembrou-se dela. E o Senhor Deus lembrou-se dela. Vemos então aí que Deus, ele responde sim a orações. Deus escuta nossas orações. Deus responde quando a oração ela é sincera, quando a dor é entregue, quando o coração é quebrantado, quando o pedido é colocado no lugar certo, que é no altar de Jesus, e quando a alma descansa. Deus, ele não se lembrou de Ana naquele dia porque Ana orou mais alto, ou Ana gritou mais forte, ou Ana quis impressionar. Deus, ele se lembrou de Ana naquele dia porque Ana orou com a sua alma. Ana orou de toda a sua alma. Talvez hoje você esteja no mesmo lugar que Ana esteve naquele momento. Talvez hoje você esteja chorando, você esteja orando, você esteja esperando. Talvez hoje você esteja sendo incompreendido, incompreendida. Talvez hoje você esteja sendo humilhado, humilhada.
Talvez você esteja sendo injustiçado, talvez você esteja passando por provocações. Talvez você esteja vivendo um momento que ninguém entende, mas Deus, Ele entende. Talvez você esteja sendo ignorado e ninguém entenda, mas Deus entende. Deus entende a situação que você está passando. Deus, Ele ouve o que ninguém ouve. Deus entende o que ninguém entende. Deus escuta e recebe aquilo que palavras não conseguem mais expressar, aquilo que sua boca não consegue mais dizer. Deus ouve e recebe. O coração de Deus é tocado quando o seu coração é derramado. E para finalizar a nossa mensagem, eu digo: ore. Se a sua dor já transbordou, se a sua dor já transbordou o seu coração, ore assim como Ana orou. Se entregue assim como Ana se entregou. Derrame seu coração no altar de Jesus, aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Porque, gente, o mesmo Deus que se lembrou de Ana naquele dia, Ele não se esquece de você. Eu anotei um trechinho aqui que eu achei interessante de um livro que eu li esses dias, que diz o seguinte: Deus, Ele não esquece orações sinceras. Deus não despreza lágrimas honestas. Deus não ignora corações quebrantados. Deus, Ele responde quando a oração vem da alma. E acredite, a sua oração está prestes a ser respondida. Esse é um recado de Deus para você. A sua oração está prestes a ser respondida. Amém por isso? Se hoje essa mensagem tocou seu coração, falou ao seu coração, deixe aqui nos comentários o seu amém. Ative a notificação de alerta. Siga nosso canal. Seja um instrumento de Deus. Nos ajude a levar essa mensagem de Deus para mais pessoas. Amém?